no livro de Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o relato do momento em que Eva cede à tentação. A serpente lhe engana, lhe induz a desobedecer a Deus. Então ela vai pegar um fruto de uma árvore que estava proibida. Deus havia proibido que se alimentasse daquela árvore. E após comer aquele fruto e dar aquele fruto a Adão, a Bíblia fala que Adão e Eva se esconderam porque se viram nus. E diz aí no versículo 7 assim, deixa eu ler. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E nós podemos ver que o primeiro resultado do pecado é fazer com que a pessoa enxergue a si mesmo segundo a maneira que o pecado apresenta e não da maneira como Deus de fato a vê. No livro de Gênesis capítulo 10 diz: e ele disse, porque Deus estava procurando no jardim o homem e a mulher. E aí Deus pergunta: Adão, onde estás? E aí ele responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Ou seja, você desobedeceu, você cedeu à tentação. O que aconteceu? Amados, por que nós vemos diferente em relação a nós? Faz com que nós fiquemos sujeitos a sentimentos negativos, quando nós nos vemos da maneira como o pecado apresenta a nossa imagem. Observe que a palavra de Deus diz que Adão teve medo. Ou seja, após o pecado ser introduzido na vida dele, ele começa a ter sentimentos negativos. Ele começa a ter emoções negativas, doentias. Ele teve medo. E quantas pessoas hoje estão aprisionadas por tal sentimento chamado medo? Observe que antes do pecado, eles não conheciam sentimentos e emoções negativas, mas após o pecado, tudo que é negativo é apresentado a ele. A primeira atitude de Adão e Eva foi se esconder. Escondeu-se porque sentiram vergonha. São sentimentos que vêm quando estamos assolados em pecado. Porém, o causador dessas dores e desses sentimentos pesados, negativos, doentios da alma, o responsável é o pecado. E o pecado nos leva a questionamentos sem resposta. Porém, lá no livro de Josué 1:8, tem uma solução para você. Fala assim a palavra: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos que o que pensamos causa um grande impacto na forma em que nós vemos as coisas, principalmente a nós mesmos. Mas manter a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração irá mudar a sua percepção em relação a como você se vê. E vai transformar o seu olhar no olhar que Deus tem em relação a você. Fica com essa palavra, coloque ela em prática e nos vemos novamente depois. Fica com Deus, tá?